Galera, beleza? Vamos lá então? Uhum. Vai entrando a galera aí. Legal. Eu tô ajustando o quadro aqui. Tá entrando a galera, graças a Deus não tem aquela sala de espera. Eu tava até preocupado. Beleza. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde, tá? Tem uns atrasos de um minutinho aí que demorou o Zoom entrar. Então, galera, todo mundo tá ouvindo bem, tudo certinho? É só manter o microfone desligado e quando você for perguntar, você abre o seu áudio, tá bom? Beleza? Então vamos lá então. Eu falei que ia dar uma pincelada em densidade, né? Nós vamos entrar, na verdade, em propriedades específicas, tá bom? Nós estávamos nas propriedades gerais da matéria, vamos entrar na propriedade específica e quando chegar em densidade, nós vamos dar uma intensidade na densidade, porque é, é, é a parte de cálculo e exige até um certo raciocínio, principalmente na questão que foi pedida na última aula, a questão número 7 ou 9, não sei, que ela tem um certo grau de dificuldade. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui falando, deixa eu pegar a apostila, ela está aqui, para ver como é que é, onde é que nós estamos, na propriedades, né? É, vamos pegar aqui, só um pouquinho. Já estava aberto, eu fechei. Só um minutinho. Não, peguei errado, peguei a apostila do pré-ENEM, vê? Estou perdidinho aqui. Isso aí, ó. Vamos nas propriedades gerais da matéria, vamos nas propriedades específicas, né? As propriedades específicas, ela tá aí, ó. Você vai ter propriedade organoléptica, propriedades físicas e químicas. Vamos lá na propriedade organoléptica. Então, eu vou explicar na ordem da apostila certinho e depois eu jogo. Então, quando eu chegar na densidade, eu vou fazer cálculos bem bacanas. Então, vamos lá, rapidinho. As propriedades organolépticas, elas estão relacionadas ao olfato, tato, paladar, visão. Então, que são importantes dentro da matéria. Então, a matéria ela não é toda da mesma cor. Por exemplo, eu estou de camisa cinza. Aí vocês, alguns devem estar com a camisa cinza igual a minha, outros estão com é, a camisa azul, a camisa amarela, ou uma substância química, ela pode ter cor diferente. Vamos supor, eu acabei de tomar refrigerante agora. Não Coca-Cola, porque eu parei, tá? Mas a Coca-Cola, ela é escura, ela é preta, e o Guaraná que eu tomei é um douradinho, né? Sei lá, uma cor de Guaraná, vamos dizer assim. Então, são propriedades diferentes, certo? São propriedades diferentes e são cores diferentes. E são matérias, assim, bem parecidas, são diferentes, mas apresentam algumas particularidades. Apesar de os dois serem bebidas, né, um refrigerante. Ah, legal. Então, a propriedade organoléptica está relacionada a isso aí. Por exemplo, se você pegar um abacaxi, nós vamos falar depois das propriedades químicas, mas é interessante falar aqui agora. O abacaxi é azedo, mas ele é azedo porque a propriedade química que ele apresenta, né, vai dar característica desse sabor. Nós vamos ver na propriedade química, tá bom? Então, propriedades organolépticas relacionadas a cor, sabor, cheiro, né? Então, o, o, o olfato, o paladar, o tato, se a substância é mais dura ou se ela é mais mole, enfim. Legal? Beleza? Então tá, vamos lá, ó. Agora nós vamos nas propriedades, né? Passando pelas propriedades organolépticas, e ele fala aqui, tem até um textinho, ó. Nem olhei esse textinho. Paladar, né? Ingerir o açúcar, audição, o som, né? O som é importante. Olha lá, o som do bife sendo frito na panela, aqueles estalozinhos que ele dá. Né? O tato ao passar a toalha no rosto. Ah, legal, ó. Brilho da luz dos fogos de artifício. E o olfato, né? O aroma liberado ao descascar uma mexerica. Ou então um cafezinho que está passando aqui agora. A gente dá um cheirinho de café muito gostoso aqui. Beleza? Então, isso são as propriedades organolépticas. Tá, vamos na propriedade física, né? As propriedades físicas, elas são importantíssimas, tá? E eu vou seguir a ordem aqui da nossa apostila, tá bom?
Vou botar a ordemzinha, a apostila aqui na frente. Então, vamos lá, ó. Propriedades que caracterizam as substâncias fisicamente. Então, uma coisa que é muito legal, as propriedades físicas, é você lembrar do ponto de fusão, ponto de ebulição. Como assim, professor? As substâncias, de repente, todas elas, dependendo da sua ligação química, ela vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Quer dizer, ela vai apresentar uma coisa que nós vamos falar o seguinte, ó, o ponto de fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido. E neste momento ela pode ter, ela passar do estado sólido para o estado líquido uma temperatura X. E o ponto de ebulição, quando ela passa do estado líquido para o estado vapor, numa temperatura Y. Então, é uma propriedade física. É a mudança do estado físico da mesma matéria. Vamos supor a água. A água vai mudar de estado físico, do sólido para o líquido. Então, a propriedade aí é física. Porque a matéria continua a mesma. Então, se você pegar aqui, por exemplo, a água passando do estado líquido para o estado vapor, ponto de ebulição, é físico, porque ainda continua sendo água. Não vai mudar a matéria é a mesma. Ok? Show de bola? Então, beleza. Então, você tem aí, ó, temperatura que indica, ó, quando a matéria é deixada de ser sólida e passa a ser líquida. Então, as propriedades físicas, como ponto de fusão e ponto de ebulição, são muito, muito importantes para a matéria. Então, fazer uma aliança, por exemplo, você vai precisar de vários metais misturados ali com ouro, né? Alguns metais para dar uma resistência ao ouro. Nós vamos falar daqui a pouquinho. E olha só que legal. O ouro tem um ponto de ebulição 1.500, 1.600 graus. Né? Ponto de fusão, ponto de fusão. Tá. A prata, ela tem um ponto de fusão um pouquinho menor. Então, de uns 1.200, não, até menos, uns 1.000 graus, vamos botar aí. Então, dependendo do que você vai misturar, tem pontos de ebulição diferenciados, de fusão diferenciados. Certo? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são propriedades físicas. Você vai ver a matéria mudando seu estado físico, porém ela continua a mesma. Não há alteração. Tudo bem? Até agora? Legal? Chegamos no ponto X da nossa aula. Chegamos no ponto ideal da aula de hoje, que eu falei que é dar uma intensidade em densidade. Certo? Vou explicar a densidade, explico as demais propriedades e vou fazer cálculos de densidade hoje aqui com vocês. Tá bom? Na densidade, o que é a densidade? É uma relação entre a massa e o volume, certo? Então, a relação entre a massa e o volume, ela é muito importante para a gente. Quer ver uma coisa interessante? Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Olha só. Quando eu faço a minha relação, ó, a minha densidade é a relação da massa sobre o volume, certo? Aí fala assim, professor, mas a densidade da água é igual a 1. Isso, a densidade da água ela é igual a 1. Por quê? Se eu pegar 1 grama de água e dividir por 1 centímetro cúbico, para quem não sabe, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, tá? Nós vamos trabalhar com essas transformações depois. Vai ter que ter uma aulinha só de transformações para vocês. Tá, então, 1 dividido por 1, 1 grama por centímetro cúbico. Quando você não consegue cortar as unidades, por elas serem diferentes, ó, gramas por centímetro cúbico, tá? Ou gramas por ml, beleza? Aí eu tenho a densidade, a minha relação massa-volume. Por exemplo, se você pegar a densidade da gasolina, vamos botar aqui, ó, gasolina. A gasolina, ela tem uma densidade igual a 0,7 gramas por, desculpa, 0,7 gramas por centímetros cúbicos. Ok? E o álcool, por exemplo, ele tem uma densidade de 0,85 gramas por centímetros cúbicos. Presta atenção que o IFES adora isso, galera. Eles amam isso. O quê? Colocar, não muitas vezes, o cálculo para você fazer. Ele já te dá a densidade, ele quer saber qual é uma relação dentro de um determinado sistema. Um frasco, um copo, uma garrafa. E aí,
E você tem a densidade aqui, ó, da água, né? 1 grama por centímetro cúbico, ok? Beleza. Se eu pegar essa água, esse frasco, e colocar esse frasco, né? Dentro, pegar esse frasco e colocar esses líquidos dentro do frasco, como será o comportamento deles? Como é que eu vou ter uma visão dessa substância aí misturada? Bem, primeiro, nós vamos lembrar do processo, né? Que o processo para ocorrer isso aí, nós temos que fazer a decantação, é colocar lá os líquidos e dar um momento para eles se estabilizarem. Lembra da decantação, separação de mistura? Então, é isso mesmo. E aí você vai fazer o seguinte, olha só, aí você vai colocar aqui, com o passar do tempo, aí vai botar assim, ó, com o passar do tempo, a, a imagem que melhor expressa o comportamento desses líquidos em relação à sua densidade será. Deixa eu achar aqui o meu pincelzinho azul, que eu não estou achando ele, não. Até aqui embaixo. Beleza. Ó, aí vem assim. Gente, ó, guarda isso aqui para vocês. Ó. Sempre quem tem maior densidade vai para o fundo, tá? E quem não tem, quem tem pouca densidade fica mais em cima. Então vai ser dividido por densidade, tá bom? Então a água tem maior densidade. Então a água fica aqui, ó. Vou botar H2O, né? Para não ocupar espaço, ó. A água tá aqui, tá? H2O. A água. Depois vai ficar quem? O que é o mais pesado, além da água que já foi, nós temos então o nosso amiguinho aqui, álcool, né? Que não escrevi o nome aqui, tá? Ó, álcool. Aí o álcool vai ficar aqui, por exemplo, ó. Vou botar ele de preto assim. O álcool, gente, ele e a água são polares, né? Tem a mesma polaridade. Então eles vão, vai demorar, não vai dar para ver não, tá? Tem vamos supor que coloca um álcool colorido lá. Aí pode até um álcool com uma corante azul. Aí pode até dar um pouquinho a diferença para você ver bem depois. É meio difícil separar a densidade desses dois aqui, o visual, se eles são transparentes, tá bom? Vamos botar aqui que tá de corante azul, tá? E temos aqui, então, em cima, ó, a gasolina. Ah, professor, legal. Sempre vai ser de maior densidade embaixo e as menores densidades para cima. Então, ele pode perguntar isso para você, tá bom? E densidade é uma coisa muito interessante, né? Porque você pode analisar o comportamento da matéria e o comportamento dos objetos, por exemplo. Eu já fiz uma aula muito interessante, onde a escola tinha uma piscina e eu dava aula de laboratório nessa escola, né? Aí eu falei assim, poxa, eu posso usar a piscina para fazer minha aula de laboratório? Aí o pessoal, é impossível, porque você vai ter que botar aluno dentro da piscina. Eu falei, não, um aluno vai ter que ficar dentro da piscina, porque ele tem que pegar os objetos lá para mim. Ou eu fico, mas depois eu tenho que dar aula. Aí eles autorizaram, que o negócio, eu expliquei para eles o que era. O que eu fazia? O aluno ficava lá dentro da piscina para pegar o objeto. E aí eu pegava é, vários objetos e colocava. Eu dava a massa e o volume de cada objeto. Eles tinham que calcular e na hora do cálculo, né? Vamos supor, a equipe A calculava alguns objetos. A equipe B tinha os objetos diferentes, do outro lado da piscina. E aí o que eles tinham que fazer? O da equipe A, vamos supor, eu pegava aqui sei lá, lá tinha uma bola de boliche. Eu consegui uma bola de boliche. A bola de boliche e jogava, né? Jogava a bola de boliche. Aí antes de jogar, lógico, não perguntava. Aí a equipe A perguntava para a equipe B, afunda ou não afunda? Eles sabiam que a densidade da água era igual a 1. Aí a equipe B falava assim, afunda. Então tá beleza, se afunda, então vai, toma. Bola de boliche não afunda. A densidade da bola de boliche é menor do que 1. Então ela vai boiar. Olha que interessante. Aí eu pegava um prego, aí calculava, fazia o cálculo, massa e volume do prego. Aí perguntava para a equipe B agora, perguntava para a equipe A. Afunda ou não afunda? Aí pegava, jogava.
Bem, no dia, foi muito legal que eu dava aula pro filho do dono do boliche, então ele levou uma bola para mim. Aí teve um aluno que levou uma jaca. Imagina você jogar uma jaca na piscina. Pô, melancia, tinha um monte de troço, gente. Os alunos inventam tudo. Aluno é massa, quando ele participa da aula prática é maneiro. Cara, foi o maior sucesso a aula, né? Então, que eram uma aula de laboratório, aí tinha minha aula de química depois, normal, e peguei a aula do outro professor. Nós ficamos 3 aulas brincando de densidade. Muito bacana, fazendo cálculo, tal, até o diretor entrou na jogada. E ficou uma aula marcada. E é legal isso aí, você pegar o seu dia a dia. Por exemplo, pô, você vai passar ali, né, na beira-mar, você vê um navio lá manobrando, né? Quando ele manobra, parece que ele vai bater em cima de você, né? A imagem é linda, mas é muito grande, né? E por que que aquele troço gigantesco não afunda e eu com 44 quilos afundo, que é uma beleza? É lógico, cara. Olha só, presta atenção. Lá no navio, se você fizer a relação massa-volume dele, vai dar menos do que 1. Vai dar 0, alguma coisa, né? Então, ele não vai afundar. E se você fizer a sua relação massa-volume do seu corpo, vai dar densidade maior do que 1. E aí você afunda a criatura. Não só para a água, mas também para o ar. A densidade do ar é muito próximo da água. Então, a gente considera 1. Então, festa de aniversário, por exemplo, você tá enchendo o balão lá, ó, com o seu pulmão, beleza. Você está enchendo o balão com CO2, beleza. E o seu vizinho está enchendo o balãozinho dele com gás hélio. E aí, o que acontece? Os dois vão para o salão de festa, um do lado do outro. O seu vizinho apenas solta o balão de gás hélio assim, ó, puf, ele fica no teto. Aí você vai pegar o seu e vai soltar, ele vai para o chão. O CO2 tem uma densidade maior do que o gás hélio. Então, o gás hélio, se você soltar o balãozinho, ele vai embora. Aí ele fica no teto, grudado assim, lá no teto. Para você deixar a sua festa igual do seu vizinho, você tem que fazer o quê? Colocar fita crepe e toma, colar no teto. Porque a densidade do ar que você colocou dentro do seu balão é maior do que 1. Então, a tendência dele é ir para o chão. Legal? Aí fala festa de rico, porque o gás hélio é caro pra caramba, e a festa de pobre, que você enche balão lá com seu pulmãozinho, o gás lá, o CO2, do seu pulmão que tá limpinho, limpinho. Deu para entender legal? Nós vamos para os cálculos, aí no cálculo eu vou ensinar como é que funciona bonitinho cada coisa, tá bom? Deixa eu terminar logo essa parte aqui de propriedades e eu tiro uma parte da aula para o cálculo. A gente vai ficar mais ou menos com meia hora só de cálculo, muito legal, tá bom? Beleza? Por enquanto, gente, está tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está tudo na paz? Parece que sim, né? Estamos com 50 alunos, olha que legal. Mas tem dia que tem mais. Vamos lá, então. Tenacidade. Olha o que ele fala da tenacidade. A tenacidade é a capacidade de uma matéria tem de resistir ao impacto da outra, tá? Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Sei lá, aqui, pegar essa bolinha aqui, ó. Tem uma bolinha aqui. A bolinha da minha cadelinha e o pincel. Então, a resistência desses camaradas, ó, é a capacidade da matéria que tem de resistir a impacto com outra matéria. Ó, a bolinha pode até se deformar, ó, ela deforma mais, ó, e volta, ó, ela deforma e volta, deforma. Então, eu posso dizer que a bolinha tem menor tenacidade. O pincel tem maior tenacidade, certo? Olha como é que a bolinha se deforma, ó. Ela tem pouca tenacidade. Se eu fizer a mesma força aqui, ó, o pincel não se deforma. Então, tá vendo? Ó, o impacto. Eu vou ficar batendo isso aqui. É porque eu estou apertando e estou deformando. Mas se eu bater, né, a resistência, o impacto. Então, não há, o corpo não se deforma. Beleza? Isso é tenacidade.
Inclusive, você tem uma colinha que tem um nome chamada cola tenaz. É porque a minha aqui não é cola. Ah, é? Aqui, ó. Gente, tudo aqui na minha mesa, ó. Olha o nome da cola. Eu vou fazer propaganda agora, hein? Cola tenaz. Por quê? Vai ter resistência e não vai desgrudar? Nunca. Não é. Tô fazendo Coca-Cola. Não tô fazendo propaganda, não, tá, gente? Mas o nome é tenaz, de tenacidade. Tá vendo onde é que estão as coisas aí da química agora? Você que está aprendendo química, está se apaixonando pela química, ó. Que bacana. Legal. Beleza, então? E você também tem a dureza. Gente, dureza não é ficar apertando o material, não. Ah, a bolinha é mais dura, é mais mole e o pincel é mais duro. Não, não é isso, tá? Dureza que a gente fala na química é da escala de Morse, que tem o objeto, então a matéria tem capacidade de riscar a outra. Como assim, professor? Olha só, por exemplo, eu consigo pegar metal, ou então uma tesoura, sei lá, e cortar um papel. Então, o papel, né, na escala de Morse, ele tem menor dureza do que o metal, a tesoura. Agora, tem uma matéria que é a maior na escala de Morse, que nós chamamos de diamante. Então, os diamantes, né, eles são, por exemplo, só um minutinho. Eles são, pessoal, boa tarde. Olha, gente, vocês me desculpem aí. Ele deu como não tinha sala de espera e agora tem sala de espera. Eu estou falando, eu estou dando meia hora de aula aqui sozinho. Mas não tem problema, tá bom? A aula está sendo gravada. É só você assistir. Me desculpa, tá bom? Beleza? Professor, o que aconteceu? Repete. O que aconteceu, Ana, foi o seguinte: eu entrei, começou eu dando a aula e começou o pessoal entrando. E aí, como estava entrando, eu pensei que a sala de espera não estava ativada. E fui dando a aula. Entendeu? Mas só que aí eu vi. Aí eu perguntei agora, tudo bem, galera? Ninguém falou nada. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Aí agora o que eu fiz? Olha só, não tem problema. Eu fiz um videozinho, tá? O vídeo tá gravado, galera. Eu dei aula mesmo. Olha o meu quadro, como é que ele tá bonitinho, ó. Tá bom? E aí, eu peço desculpa a vocês, é só vocês assistirem a aula que eu tô na tenacidade. Então, eu falei de propriedades específicas, né? Nós falamos de propriedades gerais, falei das propriedades específicas, né, da física, específicas, que são as propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. E nas propriedades, quando cheguei em densidade, eu só expliquei um pouquinho o que acontece na densidade, mas os cálculos eu falei que vou fazer agora. De 30 minutos para frente da aula, vai ser só cálculo. Então, vocês entraram na hora certa. Tá bom? Pode ficar tranquilo. Então, essa matéria tá de boa, a gente já estudou tá já. Tá de boa, tá ótimo. Tá bom? Eu só estou dando uma pinceladinha aqui para vocês entenderem. Tudo bem? Então, eu estou explicando dureza. O que é dureza, galera? Lá na página 221, vamos lá. A dureza é uma propriedade física, então você tem que tomar cuidado, porque na dureza, o que acontece? É a propriedade de uma matéria riscar a outra. Então, eu dei um exemplo aqui na gravação, você vai ver, papel e tesoura. Diamante. Né? Diamante, papel e tesoura. Quando você corta o papel tem uma dureza menor do que, lógico, o metal, a tesoura. Então, você consegue cortar legal, tá? Mas agora, por exemplo, se eu pegar o diamante corta todos os tipos de matéria. Na escala de Morse, ele está lá em cima. Então, o diamante, ele é o número 10, né? E tem, o grau de dureza dele é 10. É excelente.
Ele corta a rocha quando vai na área de petróleo para perfuração de plataformas, né? Tem que perfurar a rocha. É perfurada a rocha com diamante. Caríssimo. Você não vai ver o diamante brilhando lá para você não, tá bom? O que você vai ver é um diamante cinza escuro, tá? O máximo que pode chegar da tonalidade da minha camisa. Tudo bem? Beleza? Agora tem resposta, né? Olha só que legal. Agora vem a solubilidade. O que é solubilidade? Solubilidade é a capacidade de um solvente dissolver um soluto. Como é que é, professor? Não estou entendendo. É isso mesmo. Olha só, se eu pegar uma água, se eu colocar água, pegar água, por exemplo, Gabriel falou, eu falei que ele esqueceu de admitir. Tadinho. Mas, Gabriel, graças a Deus tá gravando, né, cara? Então vocês não vão ficar no prejuízo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, ó. Solubilidade. Boa tarde, Nicole. Desculpa aí que eu vacilei, esqueci de admitir a galera. A solubilidade, mas a aula tá gravada, tá, Nicole? Pode ficar tranquilinha, tá? Ó, solubilidade. Eu tenho água. A água é o meu solvente, né? A gente fala assim, a água é o solvente universal do reino de Deus, né? Ó, a água é o solvente universal. Então você tem a água. Quando eu jogo sal, a água vai dissolver esse sal. Então, soluto dissolvendo solvente. Desculpa, o solvente dissolvendo soluto. Depende da quantidade, né, professor? Depende é isso. Depende da quantidade, porque aí você vai saber o seu grau de solubilidade. Quando eu pego esse pouco de sal e coloco na água, como é que eu sei o que é soluto e o que é solvente? O solvente é aquele que está em maior proporção. No caso, um copo d'água, a água está em maior quantidade, vamos dizer assim. E o sal está em menor quantidade. Então, o solvente dissolve o soluto. Professor, sempre a água é solvente? Não, a água pode ser soluto. Sabe aonde? Numa substância que nós estamos usando nesse momento de pandemia. Gente, deixa eu abrir a minha tela, para ficar aí, legal. Na hora da gravação você ficar enxergando bem. Olha só, vamos dizer assim, nesse momento de pandemia nós estamos usando o álcool 70%. Então, aquele álcool ele tem 70% de álcool e 30% de água. Quer dizer, em 1 litro de álcool, você tem 700 ml de álcool e 300 ml de água. Então, o álcool está em maior proporção. Se ele está em maior proporção, ele, então, é o solvente. E a água, neste momento, está em menor proporção. A água, então, é o soluto. Tá bom? Nem sempre a água vai ser solvente o resto da vida. Não, tem momentos que ela pode ser um soluto. Basta ela estar em menor concentração ou menor proporção. Tudo bem na solubilidade, gente? Aí você tem o que pode, os fatores que afetam a solubilidade, que ele está falando aqui, ó, né? Temperatura. Você vai fazer café? Não, tá falando aqui, não, tem um cheirinho de café. Você vai ver que no meu vídeo eu falo, não, tem um cheirinho de café aqui em casa, das propriedades organolépticas, né? O cheiro da substância, da matéria. Tá, legal. Então, para fazer café, você tem que esquentar. Porque se você não esquentar, você não tem uma boa solubilidade. Nossa, professor, é mesmo. Passa café com água gelada, nem você vai beber. Tá? Então, o seu Toddy, por exemplo, o copo fica até mais limpinho depois que você bebe o leite, né? O leite com Toddy, né? Porque o leite está quente. O leite gelado, o copo fica todo sujão, né? E tem dificuldade de fazer a solubilidade. No Toddy gelado, por exemplo, fica aquela crosta de chocolate desse tamanho em cima, que é maneiro, né? Eu não gosto de Toddy quente, não. Gosto dele geladão. Na verdade, eu tenho intolerância à lactose, é raro tomar, né? Beleza? Então, ó. Oi. O soluto é o que está em maior quantidade e o solvente é o que está... Ó, soluto, menor quantidade. Quantidade, tá? Ó. Solvente, maior quantidade. Ok? Anota isso aí que é interessante para você. Tá bom? Tudo Beleza, bem? Obrigado. Por nada. Se tiver metade de uma substância e metade de outra do solvente. Gabriel, ó, o Gabriel mandou uma perguntinha legal.
Se eles estiverem na mesma proporção, tá? Vamos supor, água e álcool, 50-50. Como é que eu faço, professor? Aí você não tem solvente, você tem a solução. Você tem a solução. Mas o soluto e os solventes estão na mesma proporção, cara. E aí a gente considera a água solvente, porque a água é solvente universal. Tá bom? Solvente universal não é que ela dissolve tudo, tá? É que ela dissolve boa quantidade de matéria. Mas ela não dissolve tudo. A água não dissolve ou não dilui gorduras, óleos. E aí? Beleza? Então você tem que ver isso. É o solvente universal porque ela dissolve quase tudo. Tudo bem? Gabriel, respondido? Legal, cara. Tranquilo. Pessoal, eu vou depois deixar com a Ana Bicalho, né? Eu vou deixar o meu WhatsApp, beleza? Ou então quem quiser também tirar dúvida comigo, pode tirar lá no WhatsApp. É lá no Instagram. Eu vou deixar porque na hora da aula, professor, não esquece de admitir a gente, não, tá? Porque hoje aconteceu essa façanha. Né? Quanto maior a Me quantidade... passa lá no Insta, então, professor. Aí eu coloco no grupo lá depois. Como é que é? Me passa o Instagram, aí depois eu passo lá pro pessoal. Isso, me coloca lá no grupo de vocês, tá bom? A não ser que vocês gostem de falar mal de professor, aí eu não posso ficar lá não, tá? Vamos lá. Quanto maior a quantidade de soluto, mais concentrada fica a substância. Isso aí. Isso aí. Quer ver uma coisa interessante, Ana Luísa? Já sua perguntinha, assim, perfeitinha. Vamos colocar aqui você fazendo que suco mata-rato, tá? Professor, não sei o que é isso, não. Que suco? Que suquinho assim, ó. Rico toma tangue, pobre toma que suco. Então você pega aquele que suquinho e vai colocar só a água lá, 1 litro de água, você coloca só um pouquinho, tá? Não é tangue não, filho. Não é tangue não. Tangue é para rico. É que suco mesmo. Aquele que você abre assim, você chega até a tossir. É tão forte que o bicho é. Se você colocar um pouquinho, vamos botar aí um de abacaxi, que fica bem amarelinho, né? Quase verde, claro, assim. Pô, mídia é massa. Mídia é para rico. Você é rico. Ó, e aí, você coloca só um pouquinho. A água fica amarelinha, não é? Olha só o que vai fazer agora. Você vai aumentar, vai colocar mais um pouco. Ela vai pegando cor. E aí você joga o bicho todo, né? O professor acha que rico não toma suco de copo. Assim, eu também acho. Também acho. Professor, é horrível, professor, esse negócio. De polpa. Mas chup-chup de que suco mata-rato é a melhor coisa para você estudar química. Você tira todo o suco, fica só o gelo. Já nunca viram isso, não? Isso é comédia. Ó, e olha só que interessante. Quando você joga todo, Luísa, quando você joga todo o suco dentro desse copo, ele vai ficar um amarelo mais forte. Então, quanto mais concentrado, né? Quanto maior a quantidade de soluto, mais concentrado o cara é. Então, tem hora que nós vamos falar assim, ó, a solução, você vai ver isso aí, solução é insaturada, quando a quantidade está abaixo do coeficiente de solubilidade. A solução é saturada, quando ele está naquele ponto ideal. Soluto e solvente trabalhando certinho. Solução saturada. E quando está acima desse coeficiente de solubilidade, nós chamamos de soluções supersaturadas. O mel é uma solução supersaturada natural. Pode ver nessa época de frio, ele fica cristalizado. Aí você tem que ficar esquentando a bundinha da garrafa para tentar ele derreter. Mas do jeito que está calor, ele tá líquido de boa. Né? É uma solução supersaturada natural. Tá bom? Muito legal. Soluções é massa, galera. É tipo... É tipo quando você faz tipo um brigadeiro, aí você deixa ele, tipo assim, você não coloca nem tampa ele, deixa ele assim, com vento e tal, ele começa a cracolar, é tipo isso? Ali no caso é comportamento em relação à temperatura ambiente, né? Mas o brigadeiro, ele não é uma solução supersaturada. Vou mostrar uma solução que é supersaturada que você conhece. Caramelo. Aquela chupetinha, não tem aquela balinha chupetinha? Troço doce dos infernos? Sei. Então, casquinha do maçã do amor. Não é? Todo mundo já conhece maçã do amor, já conhece troço melado. Então, para fazer caramelo,
Você tem que colocar 1 litro de água. O chat está na frente da tela aqui, eu estou me desviando do quadrinho do chat. Ó, você coloca 1 litro de água e coloca 800 gramas de açúcar e começa a esquentar. Você vai fazer caramelo. E aí ele vai esquentar, porque a gente fala uma dada de temperatura, você vai esquentar, vai ter uma boa solubilidade. Quando ele volta à temperatura, a baixa temperatura, o que pode acontecer? Ele vai cristalizar. Temperatura ambiente, ele pode cristalizar. Então, por isso que joga anilina ali para ficar vermelhinho, passa a maçã nesse caramelo, coloca no isopor e deixa secando na temperatura ambiente. É aí quando pensa que não, na temperatura ambiente ou na geladeira, ele vai cristalizar. E aí você compra a maçã do amor. Então, o caramelo é uma substância que nós usamos no nosso dia a dia, solução supersaturada. Agora, a solução supersaturada natural é o mel. Tá bom? Massa, né? Para quem gosta de química. Eu gosto de química, mas eu não gosto de mel, gente. Eu tenho pavor a mel. É ruim demais. Tá bom? Então, ó, gente, eu tô vendo as conversas aqui no chat. Só lembrando vocês tomarem cuidado com o suco de caixinha, tá? Ele tem uma grande quantidade de açúcar, tá bom? Ele tem uma grande quantidade de açúcar que pode ser perigoso para você. Certas horas o suco de caixinha é pior do que refrigerante. O ideal é o suco natural, tá bem? Vocês tomam cuidado com o suco de caixinha. É gostosinho, tal, aquele AD, sei lá, é legal, mas toma cuidado, tá bom? Chupar cana, você não fica chupando cana todo dia, né, cara? Caldo de cana você vai tomar todo dia. Mas ali é sacarose no topo. Mas é muito legal, tá? É gostoso. Eu acho massa chupar cana, tomar caldo de cana. Aí tem o meu concunhado, ele chupa cana, mas ele não toma caldo de cana. É a mesma coisa, tá? Gabriel, é bom, cara, é bom, porque é o melado, né? Não tem nada de substância, não tem nada misturado ali de substâncias químicas para deixar no refino do açúcar. É muito comum você comprar o açúcar mascavo, adoçar café com açúcar mascavo, tá? O chupacana é bom. O grande problema aí é que tudo que é demais faz mal, né, cara? Então é bom você dar uma controlada. Beleza? Vamos lá para o nosso propriedades químicas, que eu quero fazer 2 exercícios com vocês de densidade. Nas propriedades químicas, gente, você vai ter que olhar o seguinte, ó, é rapidinho, pá e bola. Então, ó, fenômenos físicos não alteram a matéria, eu falo no vídeo aqui o que é um fenômeno físico, o que é a propriedade física. Página 222. Na propriedade química, você vai ter uma alteração da matéria, né? No fenômeno químico, você tem alteração. Então, essas alterações podem mexer um pouco na propriedade. Um pouco não, mexe bastante. Mas, qual é a propriedade que você tem aí, professor, das químicas? Eu tenho aqui, por exemplo, o ácido. Você sabia que tudo que você come tem sabor azedo é ácido? Isso aí. Tudo que você vai botar no laboratório não é permitido, tá, gente? Colocar nada de substância na boca. Quando o aluno coloca, manda ele sair. Você vai vazar, sai. Tá? Porque ele sabe a regra. Eu explico a regra inicial, eu explico toda a regra da aula de laboratório. Normas de segurança. Você não pode tocar em nada, você não pode mexer em nada, você não pode botar nada na boca. Nada, nada, nada. Em aula nenhuma eu peço ao aluno para colocar, mesmo que é um suquinho mata-rato, né? Travou? Vale a pena ouvir de novo? Que é colocar a substância na boca, tá? Mas algumas coisas eu faço lá, por exemplo, café. Eu explico o café. Vamos lá, então. Os ácidos, olha só que legal, gente. Os ácidos apresentam sabores azedos, tá? Um abacaxi, no vídeo eu falo do abacaxi. O abacaxi, ele tem um sabor azedo. O limão tem um sabor azedo. Então, eu posso dizer que o limão, o abacaxi, tem as mesmas propriedades químicas? Sim, eles são azedos.
eles são ácidos. Nossa, professor, que interessante, eu não sabia. Quando você está passando mal, está vomitando, você tem aquela sensação de azedo, né? A pessoa está com o desodorante venceu, aí você não fala, nossa, fulano está com sovaco azedo, né? Você fala, aí, ó, porque aqui é um ácido mesmo, tá? É um ácido que é liberado, por isso que o seu desodorante ele tem uma propriedade básica para neutralizar. Legal? Então você tem os ácidos que tem sabor azedo. As bases, elas têm sabores adstringentes. Deixa eu ver se no texto fala. Isso, a adstringência, né? Aquela sensação de seco, secura. Aquela sensação de amarrar a boca. Caju, gente. Caju é adstringente. Banana, né? Banana verde. Banana verde. Banana verde, caju, jambo. Quer ver outro que é adstringente? Jamelão. Nossa, se eu comer jamelão é um suicídio, né? Então, eles sofrem o que nós chamamos de dissociação. Os ácidos sofrem ionização, tá? Eles gostam de produzir íons. Nunca comeu? Experimenta você ver. E as bases gostam, né, de dissociar para liberar o ânion, né? Eles gostam de liberar o ânion. Olha só que legal. O que é interessante saber das bases? É que quando uma base reage com um ácido, o que é jamelão? É uma frutinha assim, roxinha, bem pequenininha assim, parece uma berinjela pequenininha assim, ó. É ruim demais, gente, tem noção. Mas tem gente que gosta. Olha que interessante. Todo ácido, quando reage com uma base, ele forma um sal. Qual é a propriedade dos sais, gente? Primeiro, qual é o sabor do sal? Salgado. Salgado a amargo, gente. Tá bom? Ele pode ser amargo também. Coloca uma grande quantidade de sal na boca. Você vai ver que ele chega a amargar. Tá? E os sais, eles têm uma propriedade muito legal. Você quer anotar isso aqui? Vai para o canto, jamelão. Ó, e eles têm uma propriedade muito boa, os sais. Os sais, eles têm uma propriedade legal que é higroscopia. Como é que é, professor? Higroscopia. Higroscopia. Eles absorvem a umidade do ambiente, né? A água no estado de vapor, eles gostam de absorver. Por isso que todo sal, lá o cloreto de sódio, no restaurante, ele está misturado com um arrozinho dentro do saleiro, senão ele vai petrificar. Beleza? Vamos lá, temos 20 minutos. Professor? Oi. O ácido, ele também corrói, né? Tipo, os canos. Corrói, muito corrosivo. Aí teve uma experiência, o professor mostrou lá, né, as bases e os ácidos. Aí quando que ele foi jogar fora, ele colocou uma base para poder neutralizar e poder jogar na pia. Achei muito doido. É isso mesmo. Quando você está com azia, você tem que tomar o quê? Vou tomar leite de magnésio, que é uma base. Demora 4 horas para correr a reação. Ou então você toma um sal de caráter básico. Vocês vão ver isso no primeiro ano. O IFES não pede isso, tá? Por exemplo, o bicarbonato de sódio, a origem dele é ácido carbônico com hidróxido de sódio. Então, famosa soda cáustica. Lógico que pequena proporção, né? E aí, a reação dele forma um sal. Esse sal é o bicarbonato de sódio. Mas como a base é forte, que é o hidróxido, então ele é um sal básico. Então ele pode ser usado também para neutralizar a azia, os ácidos, e neutraliza muito rápido. E no Guaraná, alívio já, 3 segundos, né? Isso não é mérito do salento, isso é mérito da reação química que ocorre. Tá bom? Legal. Gente, eu vou fazer 3 questões com vocês, bem bacaninhas. Se eu precisar passar um pouquinho do horário, eu passo um pouquinho, 5 minutinhos. 3 questões, e uma delas, ela é complicadinha. Se eu não me engano, foi até a Ana que pediu. Mas eu vou fazer a questão número 4, vou fazer a questão número 7, e a questão que é a mais complicadinha, a número 9.
Tá bom? Vamos lá, então? Vamos apagar esse quadro e vamos para o nosso querido cálculo. Beleza. O que é a densidade? Como eu estava falando lá no vídeo, né, está gravado aí, página 223. A densidade é uma relação entre a massa e o volume. Tá bom? Entre a massa e o volume. Então, quando ocorre a relação entre a massa e o volume, então é bom você calcular isso aí. E aí, olha só. E a fórmula da densidade é o seguinte. A densidade ela é igual a massa sobre o seu volume. Essa é a relação. Então, a densidade é muito importante para você analisar a matéria, que é mais densa, que não é, por que o navio não afunda e você afunda, né? Vocês vão ver aí no nosso vídeo aqui, que eu estou falando de uma aula que eu dei na piscina. Muito legal. Ficou muito massa essa aula. Beleza? Então, vamos lá, então, calcular o nosso coleguinha aqui. Qual é a massa de 3 ml de acetona? Para quem não sabe, a acetona é aquela substânciazinha que tira esmalte de unha. Solvente. Sabendo que a sua densidade absoluta é de 0,792. Espera aí. Ele fala que a densidade é de 0,92. Ó, você vai substituir o D pelo 0,792. A massa, ele quer saber. E o volume? 3 ml. Não é isso? 3 ml? 3 ml. 3 ml. Vale lembrar que aqui, ó, 0,792 gramas por ml. Tá? A densidade, gente, sempre vai ser expressa assim, ó. Gramas por ml. Densidade também pode ser expressa gramas por centímetro cúbico. Densidade pode ser expressa também quilogramas por litro. Tá bom? Essas aqui, tem várias expressões para densidade. A nossa aqui é gramas por ml. Então, por quê? A massa é em grama, o volume em ml e a densidade sempre em gramas por ml. Porque essas unidades não se cortam, né? Para você anular. Entendeu? Beleza. Só que o meu 3 ml aqui com esse ml aqui corta, ó. Aí ficou. A massa é igual a quem? 0,79, todo mundo sabe fazer regrinha de 3, vezes 3, 0,792 vezes 3. Bem, eu já fiz o cálculozinho aqui e deu 2,376 gramas. Alternativa correta, letra D. Então, ele pode te dar a densidade e te pedir a massa. Ele pode te dar a densidade e a massa e te pedir o volume. Ele pode te dar o volume e a massa e te pedir a densidade. Ok? Densidade depois, é muito bom você treinar os cálculos de densidade. Tanto para a sua escola, quanto para a provinha do IFES. Beleza? Essa é a número 4. Professor, essa aí tá facinha. Agora, a número 7 é um pouquinho complicada. E a número 9 é a pior de todas. Na número 7, eu quero primeiro falar com você o seguinte. Já reparou que você vai lá para o Burger King e você tem uma doideira, vocês não sabem a doideira que vocês fazem. O cara fala assim, ó, você compra um lanche que o refrigerante é de graça. Você pode beber aí à vontade, pode encher a cara. Que refrigerante demais faz mal. Eu tenho que aprender isso, né? Pelo menos a Coca-Cola já saiu da minha vida. Aí, você vai lá colocar Coca-Cola lá, sei lá, o refrigerante que você vai tomar. Cara, você enche um copo de gelo. Gente, propriedades gerais da matéria. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, criatura. Você não vai ficar... você tem que botar um pouquinho de gelo para dar aquela geladinha legal, depois você coloca o refrigerante. Tem gente que enche de gelo. Ô, doido. Mas quando você está lá, vamos supor que o seu gelo é em cubo. Você já reparou que o gelo, né? Quando você coloca... Aí você colocou o refrigerante aqui, ó. Aí você coloca o refrigerante. É porque eu não tenho copo aqui. Eu coloco o refrigerante aqui. Vou usar meu frasquinho de cola.
refrigerante até aqui. Quando eu coloco duas ou três pedrinhas de gelo, o volume do refrigerante aumenta. Impenetrabilidade. Os corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso mesmo. Mandou bem. Ó, aí você joga o gelinho aqui, o líquido aumenta. Aí você fala assim, nossa, eu tomei foi 700 ml de refrigerante. Você não tomou 700 ml de refrigerante. Porque você tem que ver o que você colocou. Aí quando você coloca o gelo, vamos supor, você botou 500 ml. Você colocou o gelo, ele foi para 700. Isso não é um valor real do que você está bebendo. É o que essa questão fala aqui. Olha que legal. Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou neste experimento. Vou pedir para colocarem o refri e depois o gelo, que é o ideal. É isso mesmo, colocar o refrigerante, depois você coloca o gelo. Tá? Colocar o gelo primeiro para depois colocar o refrigerante, o gelo já está ali ocupando o espaço dele. Então você pode colocar, bota 600, agora coloca 3 pedrinhas de gelo. Pronto, resolve o seu problema. Então, um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou este experimento. Colocou em uma proveta 50 ml de água. Em seguida, mergulhou a pedra. É você no refrigerante. Cuja massa é de 10 gramas. E anotou o volume na proveta, que foi 75. Ele saiu, então, de 50, e depois que ele colocou a pedra, o volume foi para 75. Conforme mostra o esquema. O valor da densidade dessa pedra é igual a... Olha só, pessoal. O grande problema é aqui. Se você pegar, ó, 10 e ele foi para 75. Então, vou pegar 10 dividido por 75. Se você pegar 10 e dividir por 75, vai dar 0,13. 0,13. Você não tem alternativa. Eu colocaria essa alternativa aqui. É porque não é assim que você calcula. E se eu botar, então, 10 dividido por 5? Por 50, né? Porque é a massa e o volume é de 50 ml. O que vai acontecer? 0,2. Aí você tem a letra E, que está errado. Por quê? Você não pode calcular a densidade dessa pedra relacionando o volume absoluto inicial e o volume final. Você não pode. O que você tem que fazer? Você tem que calcular essa diferença que dá entre os líquidos. Então, você vai pegar assim, ó, a densidade, a massa, ele quer saber a densidade da pedra. Então, a massa é de 10 gramas da pedra. O volume, quando ele coloca o volume, a pedra dentro do recipiente, de 50 ml, ela vai para 75. Então, dá uma diferença de 25 ml. É esse volume diferencial que você tem que utilizar aqui, ó, para calcular a densidade da pedra. Ué, professor, mas por quê? Porque o volume é da água. Certo? O volume é da água. Quando você coloca a pedra, vai ficar um volume final porque a pedra entrou. Então, há uma diferença entre a pedra e a água. É essa diferença que você vai calcular. Então, 10 dividido por 25 ml. Calma aí, professor, não entendi. Não entendeu? Você não pode... Por que você usou o 25? Porque eu coloco a diferença de volume. Entre o volume inicial é 50. Certo? Quando ele coloca o final, quando ele coloca a pedra, o volume final é 75. Então, eu não posso utilizar 75. Você não tem 75 ml ali. Isso é porque a pedra entrou. Então, ela ocupou o espaço dela, impenetrabilidade. Então, ela vai fazer o quê? A água vai ocupar outro espaço, porque ali está a pedra. Então, ela vai, tipo que, aumentar ele quer saber só da pedra, né? Ele quer saber a densidade da pedra. Tá, entendi. Entendeu? Beleza. Então, aqui, ó, eu não consigo cortar gramas com ml, então gramas por ml, 10 dividido por 25, 0,13.
4 gramas por ml. Ou por centímetro cúbico, eu não sei qual que ele colocou aí. ml, né? ml. Tudo bem? Gente, ó, eu vou passar um pouquinho. Eu tenho 5 minutos de aula, mas eu acho que eu vou passar um pouquinho com essa questão. Essa questão número 9, ela é muito chatinha, mas ela é muito legal para você ver que densidade não é tão simples como o povo fala. Tá bom? Deixa eu ver aqui no chat, tem alguém? Ah, letra D. Isso aí. Porque tinha umas conversinhas que eu não tinha visto. Vamos lá, então, calcular essa questão. A questão é o seguinte, ele fala que tem uma coroa, essa coroa tem uma massa, né? X de ouro, uma massa X de prata e de cobre, se eu não me engano. E suas densidades. Ele quer saber, no final, o volume somado, tá? Essa questão é muito legal. É uma questão que pode cair desse jeito no IFES, tá? Se for para calcular. Geralmente, eles gostam de fazer análise de substância com densidades diferentes. E aí, eles já te dão os valores de densidade. É sempre bom você lembrar que o que está em maior densidade fica embaixo, o que está em menor densidade fica em cima, em um recipiente. Tudo bem? Então, vamos calcular. Vamos fazer a análise da questão. Professor, Tá? Oi. nessa questão eu usei o critério de fazer cada um separado. Aí eu espero que você tenha feito igual a mim. Vou ver agora. Vamos ver. De repente. Vamos lá, então? Vamos apagar o quadro, né? Vou apagar o quadro aqui. E vamos para a questão final, a questão X da aula de hoje, tá? É uma questão, assim, muito legal e exige muito raciocínio. Beleza, vamos lá? Tudo bem, vamos embora. Uma coroa contém 579 gramas de ouro e a densidade é 19,3. Então, ó, ela tem uma coroa tem 579 gramas de ouro, tá? Com densidade 19,3 gramas por ml. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, tá? A minha densidade, deixa eu botar um desenho de densidade. Olha, gente, eu vou ser sincero para vocês, tá? Toda vez que você for fazer uma questão que tem muitos dados, vai separando, igual eu estou fazendo aqui, ó. A massa do ouro e a densidade dele. Porque o visual fica muito melhor. Aí, ele também falou que essa coroa apresenta 90 gramas de cobre, tá? O símbolozinho simpático do cobre, tá? E ele tem uma densidade de 9 gramas por ml. E ele também tem uma massa de 105 gramas de prata. Ag, né? Argentum. Ó, de densidade igual a 105. Não, desculpa, densidade 10,5. 10,5 gramas por ml. Então, separei aqui bonitinho para você. Se o volume final da coroa corresponde à soma dos volumes dos 3 componentes, olha que doideira que é a questão. A densidade da coroa em gramas por ml será, olha que doideira. Você vai ter que calcular o volume dos 3 e depois vai ter que fazer o cálculo de densidade só da coroa. Uma coisa que é interessante você saber. A densidade é a relação massa-volume. Massa-volume. Então, você precisa saber qual é a massa da coroa. Lá no final na resolução final. Então, se ele te deu a coroa tem 579 gramas de ouro, 90 gramas de cobre e 105 de prata, então ela tem uma massa final. Então, você soma as massas, tá bom? Soma as massas. Somando essas massas, eu tenho, então, a massa da coroa. 774. De 74, né? Hã? 774? Não, tá certo. É isso mesmo, 774 gramas. Ok, eu tenho a massa da coroa. Ela vai ser importante para mim, porque no final eu tenho que descobrir qual é a densidade. O volume da coroa,
Olha aqui, galerinha. O volume da coroa está no somatório de cada volume desse aqui. Vamos calcular? Então vem comigo, de olho na tela, balançando. Olha só, você tem aqui, eu vou calcular agora a densidade do ouro, tá? Densidade do ouro, vou chamar de DAU, né? Ouro, AU, aurum. Então eu tenho a densidade é igual a massa sobre o volume. A densidade do ouro é 19,3. 3 gramas. Qual é a massa do ouro? 579. E qual é o volume que eu quero achar? E qual é o volume? O volume é o que eu quero achar. Então, o volume dele ficou, deixa eu ver, eu já fiz esse cálculo aqui, já. 30 ml. Dá 30, né? 30 ml. Ok? Beleza. Então, achei o volume do ouro. Certo? Agora, eu vou ter que fazer a mesma coisa com os 3. Densidade do cobre, né? Vamos ver se o cobre é mais... qual o volume? Aí você fica na sacanagem, né? Opa, nós vamos achar o volume do cobre, né? Aham. Sei de onde você quer sacanear aqui com o símbolo do cobre. Então, a densidade do cobre é a massa sobre o volume. Ele me deu a densidade? Me deu a densidade. Me deu 90 gramas por ml. E qual é o valor, então, da massa? 90. Ah, agora ficou. Olha aí, professor. Ó, V. Então, regrinha de 3, você vai ver que no seu cálculo final dá 10 ml de cobre. O volume, né? E vou fazer, então, também a mesma coisa com o meu amiguinho, com a minha amiguinha prata. A densidade da prata é a massa sobre o volume. Então, o que vai acontecer aqui é que a densidade da prata é de 10,5. 5 gramas. A massa dele de 105 gramas dela, né? Gramas por 105 gramas por ml. 105 gramas, 10,5, 105 gramas e V. Então, 105 dividido por 10,5, o volume vai ser igual a 10 também. 10 ml de prata. Olha o que ele fala no enunciado. Se o volume final da coroa corresponde à soma dos volumes dos seus 3 componentes, vamos somar. 30 com 10, 40. Com 10, 50. Agora eu calculo a densidade. Densidade é igual a quem? A massa sobre o volume. Qual é a massa Qual é a massa da coroa? 774 gramas. Qual é o volume da coroa? 30 mais 10, 40, com mais 10, 50. A densidade, então, é igual a... Deu aqui? 15,48, né? Dá 15,48. 15,5, né? Gramas por ml. Tá aí a questão resolvida para vocês. Viu como é que valeu a pena esperar essa questão uma semana para eu fazer essa questão para vocês, para eu ensinar o que é uma densidade de verdade? Passei 3 minutinhos só, tá? Bem, galera, olha, peço desculpa a vocês, mas assista o vídeo até os 30 minutos, depois o restante você já viu. Mas você dá uma olhada no vídeo aí, que eu estou falando ali de propriedades organolépticas, propriedades físicas e químicas. Na verdade, as propriedades específicas da matéria. Beleza? Espero ter ajudado vocês hoje. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa semana. E eu vou passar para a Ana o meu número e eu vou entrar lá no grupo do WhatsApp. Tá bom? Valeu, galerinha. Ok, professor. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu. Doideira mesmo a questão. Tchau, tchau.